tem que enviar para os... Já saiu? Não. Filha de Fátima. A Bíblia, né? Eu acho que Deixa eu tentar ajustar aqui, gente, porque o meu mouse está nervoso e eu não sei se eu consegui Dá para ouvir bem ou exatamente. tem que pegar a ficha de som? Deixa eu ver aqui. É lá no prédio que fica abaixo, né? Aonde? Estamos Onde te eles fazem ouvindo, tudo Jair isso. Lousada. Estou te ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo me mutar aqui. Vai no Enter, Jô. Não sei exatamente o que está acontecendo, meus irmãos. Eu acho que vocês chegaram a ver se começou a gravar direitinho. Sérgio, Está gravando, Jô. tá, maravilha. Então, meus queridos, bem-vindos para Tá aqueles que gravando, foram sim. chegando. Ótimo. Bem-vindo para aqueles que foram chegando. E eu queria só retomar alguma coisa importante aqui, não precisa ser tanta coisa, só os dois problemas principais que essas igrejas estão enfrentando. Tem perseguição externa. Na cidade de Pérgamo, vocês lembram que estava o trono de Satanás lá? E aí a negação da adoração ao imperador por parte do Antipas acabou gerando, então, aquela morte dele, né? E depois essa perseguição externa acabou gerando uma perversão interna na congregação, porque alguns irmãos dentro da congregação começaram a tentar encontrar um meio termo entre viver Cristo e viver o mundo. E essa eram as questões principais. E aí falsos profetas de diferentes grupos basicamente estão tentando colocar na mente das congregações essa ideia principal, né? E com base nisso, então, a gente vai para o texto de Apocalipse, no capítulo 13, então, para que a gente possa entender o que estava acontecendo agora em Sardes aí. Apocalipse capítulo 3. Se alguém quiser fazer a leitura para a gente de 1 a 6, por gentileza, fique à vontade. Boa noite, eu posso ler? Pode sim, meu irmão Fernando. É só de 1 a 6. Isto. Tá. Mensagem à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso. Escreve. Isto diz o que tem 7 espíritos, Deus, e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante. Os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te. E se não vigiares, ei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que
não contaminaram suas vestes, comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito obrigado pela leitura e serviço à igreja, Fernando. Então, você lembra que Cristo sempre se apresenta para as congregações e essa carta ele está dirigindo à igreja em Sardes e ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. A expressão 7 Espíritos de Deus refere-se ao Espírito Santo. O Espírito Santo foi outorgado por Jesus a partir de Atos 2:33 e o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, Romanos 8, 9 a 11. E lá na apresentação, quando João abre Apocalipse, aquelas introduções epistolares, assim, ele diz que era da parte de Deus, capítulo 1, versículo 4, né? E além disso, era da parte também dos 7 Espíritos de Deus que se acham diante do seu trono. Então ele pega aquela descrição lá e se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e também como aquele que tem as 7 estrelas na mão. Quer dizer, Jesus tem o domínio do destino das congregações, tudo está nas mãos dele. E, novamente, pelo fato dele andar no meio das congregações, isso ele acabou expressando para a congregação em Éfeso, lá no capítulo 2, versículo 1, ele conhece o que se passa no interior das congregações. E a congregação de Esmirna, ela sim não vai receber elogios, salvo alguns poucos que não se contaminaram, que vão ser encorajados como remanescente fiel a encorajar os demais. O que Cristo começa dizendo é que conhece as obras deles e eles têm uma fama. A fama é de estarem vivos, mas Jesus, que tem os olhos como chamas de fogo, isso foi visto na igreja em Tiatira, quer dizer, ele tem olhar penetrante e conhece por trás da fachada. Ele está dizendo que a igreja só tem fama de vida, mas na verdade a igreja ela está morta aos olhos do Senhor Jesus. E inclusive Jesus deve estar utilizando muito das questões históricas da cidade de Sardes, porque no passado, na época de Ciro, o persa, aquele que derrubou a Babilônia em cerca de 549, nós tivemos nessa região da Lídia um rei chamado Creso, e ele reinava em volta dos seus tesouros. E a cidade de Sardes, na história, inclusive aqui na época de Jesus, ela estava fincada em cima de uma acrópole, fincada em cima de uma rocha. E era difícil, então, dos exércitos inimigos subirem a montanha para conseguirem invadir a cidade de Sardes. Mas por falta de vigilância, pelo orgulho de não fechar as brechas, por se achar assim impenetrável, Ciro, por exemplo, em 549, então, conseguiu invadir e derrubou esse rei Creso, né? E depois nós tivemos mais à frente na história, até Alexandre o Grande conquistou essa região, e além de Alexandre o Grande, nós tivemos Antíoco o Grande em 218, e essas sucessivas conquistas por diferentes reinados fez com que Sardes fosse perdendo a sua glória. Aconteceu terremoto também na cidade, e devido à bondade do imperador Tibério, que acabou assim permitindo com que Sardes não pagasse impostos por algum tempo, eles conseguiram reconstruir a cidade. Mas no passado a cidade foi mais gloriosa, teve fama de ser maior, e na época de Jesus Cristo ela perdeu boa parte da glória por essas invasões sucessivas da história e também pelo terremoto. E assim como na sociedade de Sardes, a própria cidade e os reinos sucessivos que aconteceram em Sardes foram perdendo a glória e vida, Jesus está dizendo que também a igreja pegou essa característica. Eles estavam vivendo na fama do passado, na fama das obras do passado. Então, provavelmente na região da Ásia, aí, entre as 7 igrejas, mais Colossos e Hierápolis, talvez as outras congregações, assim, ao olhar a congregação de Sardes de fora e conhecendo a história, tinham ela assim como alguma congregação viva. E Jesus está dizendo, vocês têm fama até de vida, mas na realidade, na minha avaliação,
vocês estão mortos. Não sei se é tanto a questão das obras que diminuíram, apesar de ele estar falando sobre as obras, talvez esteja relacionado também ao versículo 5, desculpa, versículo 4. Ele está dizendo que em Sardes tem algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, algumas poucas pessoas não se contaminaram com pecado. A ideia de vestidura branca é a ideia de pureza. Então, a congregação, de certa forma, estava envolvida com pecado, e o pecado sempre gera morte espiritual. Então, por isso que eu abri essa noite relembrando essas questões que estão acontecendo entre essas congregações. A perseguição externa e aquela pressão toda ante as congregações fez com que muitas delas acabassem se amoldando ao padrão mundano. E aí queriam viver um pouquinho de Cristo e um pouquinho do mundo, e a congregação de Sardes, em sua esmagadora maioria dos membros, infelizmente, estava envolvida com pecado. Então, na fachada, fama de santidade, mas na realidade, Cristo que conhece o coração da igreja, o coração de cada membro, estava dizendo que eles estavam mortos. E por essa razão, então, está dizendo no versículo 2, para que eles fossem vigilantes e consolidassem o resto que estava para morrer. Então, tem gente morta, tem gente morrendo, mas tem o remanescente fiel, início do versículo 4, umas poucas pessoas que não se contaminaram. E esse remanescente fiel, então, estava sendo instigado por Cristo e encorajado para que pudesse fortalecer esses que ainda não morreram e, quem sabe, poder recuperar aqueles que já estavam mortos. E Jesus está pedindo, então, que consolidasse o resto, porque, na visão de Jesus, as obras deles, quer dizer, não eram íntegras aos olhos de Deus. Integridade, de novo, a falta de integridade, de novo, ligada a essa questão da área da santidade. E aí, então, Jesus pede que eles lembrem do compromisso deles no passado. Capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Quer dizer, eles fizeram um compromisso com o Senhor no passado. Ouviram o Evangelho, se converteram, receberam o Espírito, começaram andando bem com o Senhor, começaram com vida, mas agora a congregação tinha se desviado, estava envolvida com pecado, e o clamor de Jesus, então, é que eles retomem o seu compromisso inicial, relembrem tudo que eles ouviram, tudo que eles assumiram, e eles, então, possam se arrepender, porque se eles não vigiassem, lembra o orgulho do passado, estavam fincados numa acrópole, numa rocha, imaginaram que a cidade era impenetrável, foi lá Ciro o Persa, foi Alexandre o Grande, foi Antíoco o Grande, 3 vezes foi invadida, e a congregação aqui tinha que tomar cuidado para que, assim como a sociedade foi orgulhosa, a congregação, não fosse orgulhosa, e ela pudesse, então, vigiar. Aquelas 3 quedas que aconteceram em Sardes foi por falta de vigilância, e a falta de vigilância fez com que aqueles 3 imperadores invadissem e vencessem Sardes. E agora Jesus está dizendo que vocês devem vigiar, porque senão eu, pessoalmente, vou vir como um ladrão, e você não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. Então, a exortação 2 vezes para a congregação, versículo 2 e versículo 4, é a ideia de vigilância. Se então eles mudassem essa postura e pelo encorajamento da carta eles saíssem da morte para a vida e não ficassem só na fama, mas voltassem à realidade do que foi no passado, versículo 5, eles já tiveram a promessa daqueles poucos que não contaminaram suas vestiduras para andar de branco, pois essas pessoas eram dignas, e se esse remanescente ainda conseguisse resgatar dentro da congregação os mortos e os quase mortos, se todos a uma, versículo 5, vencessem, então eles teriam a oportunidade de andar com vestiduras brancas na eternidade, e de modo nenhum Jesus apagaria o nome deles do livro da vida. Esse livro da vida, logicamente, é uma maneira simbólica de dizer que Deus conhece aqueles que são seus. Apareceu a primeira vez em Êxodo 32, 33, quando o povo se envolveu com o pecado do bezerro de ouro, e Moisés, então, intercedendo pelo povo, disse, intercedendo por eles, na verdade, pedindo que Deus não exterminasse com a nação, e ele se colocou como um redentor, risca o meu nome do livro da vida, mas preserva o povo, e aí Deus disse, olha,
eu tiro o nome do livro da vida de quem comete pecado, se não cometeu nada, a questão é com o povo. Mas Deus foi generoso lá e deu mais uma chance para o povo, né? Mas aqui, Jesus está dizendo que se eles realmente tivessem vida, não só fama de vida, eles estavam mortos, mas se eles voltassem realmente à vida, na eternidade, o nome deles não seria apagado do livro da vida. Pelo contrário, o que Jesus ia fazer é confessar o nome de cada membro da congregação diante do Pai e diante dos santos anjos. Foi o que Jesus até ensinou durante o ministério dele, por exemplo, o sermão da missão em Mateus 10, 32 e 33. Confessa a ele, ele te confessa. Nega a ele, ele te nega também. Então, a congregação precisava, assim, abandonar o compromisso com o pecado e voltar a afirmar compromisso com o Senhor, receber da parte dele o perdão e voltar a caminhada de transformação que havia parado, a caminhada de santificação, e assim, se o fizessem, eles teriam o nome do livro da vida e a eternidade. E aí, sempre como Jesus termina estas cartas, ele faz o clamor para que quem tem ouvidos para ouvir possa então bem utilizar os seus ouvidos, já que a mensagem chegou na congregação e ela foi escutada. E, de novo, é direcionada para a congregação, mas nota que ele coloca no plural, Jesus, o que o Espírito diz às igrejas. Em primeiro lugar, Sardes vai ler, mas depois as outras congregações, de posse da mensagem para Sardes, podiam extrair lições práticas para suas próprias vidas congregacionais em suas igrejas locais também. Tá bom? Essa é a igreja de Sardes. Você fica à vontade aí para expressar seus pensamentos ou suas perguntas. Bem-vindo a todos que foram chegando, né? No caso, irmão, a paz de Cristo Jesus aos amados irmãos. Boa noite. Paz, Anísia, tudo bem? Tudo bem. Então, essa advertência continua até os dias de hoje, não é isso? Sim. Para nós. Uhum. E quanto à questão do livro da vida, não é no sentido físico, não vai ter um livro lá que tenha... Porque eu já li outra parte que diz, tem um livro que tem tudo relatado sobre sua vida, sobre cada um, né? Inclusive aqueles que vão ser condenados, vai ser lido a história deles ali. Então, Menos a da gente, porque já fomos justificados, as dos remidos. Aí eu quero saber se existe, não, fisicamente, ou o Senhor sabe todas as coisas e não precisaria de um livro físico, não é verdade? Então, verdade. cada um que comparecesse diante dele fosse, não sei se clamar, pedir misericórdia, e ele dissesse, olha, você passou a vida assim, você recusou. Inclusive, no outro estudo, eu não com o senhor, mas o irmão disse assim, que no dia lá do julgamento vai ter até a Bíblia lá, para provar para essas pessoas que elas ouviram a palavra e elas não aceitaram. Então, por isso que elas estariam sendo condenadas naquele momento. Jesus falou em João 12, 48 a 50 que a gente vai ser julgado de acordo com a palavra que ele revelou. Agora, se literalmente vai ter a Bíblia lá na nossa frente naquele dia, não sei responder, né? Porque não tem nenhum texto bíblico assim que Deus vai estar com um livro físico, Bíblia, como nós o conhecemos, na mão, até porque ele mesmo é a palavra eterna, né? Mas eu creio que você está citando, Anísia, capítulo 20, versículos 11 a 15, quando João nos coloca diante do trono branco, é o dia do juízo final, lá em 20, 11 a 15, e aí vão todos os mortos levantarem, grandes e pequenos, eu estou em 20, capítulo 12, e aí livros vão se abrir, e nesses livros, simbolicamente, não é literalmente, porque Deus conhece todas as coisas, como você falou. Deus tem que condescender com a nossa ignorância humana para falar numa linguagem que a gente entenda. Então, aqui em Apocalipse 20, está falando sobre livros sendo abertos e todos sendo julgados de acordo com o que consta nesses livros, que são as nossas obras que a gente praticou durante a nossa vida. E aí, então, no capítulo 20, versículo 15, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, é lançado para dentro do lago de fogo, que daí vai ser julgado só pelas suas obras. Então, é importante que o nosso nome esteja no livro da vida, porque estando no livro da vida significa que a gente está em Cristo, e aí o sangue de Jesus purifica.
E aí a gente não é julgado pelas nossas obras, né? Mas são livros simbólicos, assim, para comunicar para a gente a ideia que o Senhor conhece todas as obras que a gente praticou na vida, e ele simbolicamente tem um livro que ele conhece aqueles que são seus. Certo? Certo, muito obrigada. Amado. Isso aí. Então, a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, versículos 7 a 13, é uma igreja que recebe só elogio e encorajamento, né? Diferentemente de Sardes aí, que praticamente recebeu uma condenação implacável e um encorajamento para os remanescentes apoiarem. E nota, se uma congregação, uma última lição prática de Sardes ainda, se uma congregação local, ela segue ortodoxa dentro da doutrina e não está desviada, mas nós temos mortos espirituais dentro da congregação e a gente se vê como remanescente, o encorajamento não é saída, o encorajamento é que a gente possa fortalecer, porque não está fora da doutrina. O problema é se a gente desvia da doutrina, aí a gente tem que pensar, depois de muita conversa, para tentar trazer a verdade, para que então a gente tome um outro rumo se sai da doutrina e da verdade, né? Mas capítulo 3, versículo 7, então, até o versículo 13, ele diz para Filadélfia que ele é o santo e o verdadeiro. E Isaías usava muito a ideia para Deus Pai, Javé, ele é o santo de Israel, e Jesus, sem estardalhaço, mansamente assume esse título divino. Ele é o santo e ele é o verdadeiro também. Vocês lembram que ele se declarou como a verdade e a vida, além de ser o caminho, né? E ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Significa que ele tem a dinastia de Davi na mão dele. Ele é o rei dos reis, ele é o soberano. Ele controla todas as coisas. E aí ele conhece, versículo 8, as obras da congregação e colocou diante da congregação uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então, é interessante a gente conhecer também a razão pela qual Filadélfia foi fundada na época, para que a gente entenda um pouco sobre essa porta aberta aqui. Filadélfia tinha um espírito missionário e ela foi fundada para que ela pudesse, então, na região, disseminar para todos os lados a cultura e a língua grega. Foi essa a razão pela qual o fundador de Filadélfia a fundou. E agora, Jesus, conhecedor da história de Filadélfia, está dizendo: eu coloquei para vocês aí uma porta aberta e eu abri, ninguém pode fechar. Quer dizer, a porta aberta para a pregação do evangelho, a igreja está aí e vocês, então, devem ser uma igreja missionária que faz com que o evangelho se espalhe aí em Filadélfia. E se já é o espírito missionário da sociedade no sentido da cultura grega, peguem isso e transportem para a igreja e façam no sentido de espírito missionário para a pregação do evangelho. Algumas razões pelas quais a congregação poderia, sim, estar sem acessar essa porta aberta para ser missionária. Talvez eles estivessem dizendo: temos pouca força. E Jesus sabia que eles tinham pouca força. Talvez o número de irmãos fosse pequeno, talvez eles tivessem poucos recursos financeiros. Mas Jesus está dizendo: eu sei que vocês têm pouca força, mas a porta está aberta. E eu sei que vocês aí também guardaram a minha palavra e vocês não negaram o meu nome. Em Filadélfia, como qualquer outra igreja dessa região, estava enfrentando perseguição do Império Romano. E aí, então, versículo 9, talvez uma outra razão presente para ter diminuído o espírito missionário e Cristo está simplesmente encorajando, é que eles, como lá na cidade de Esmirna, estavam sendo perseguidos pelos judeus que se diziam judeus, mas não eram. Aos olhos de Jesus, eles estavam mentindo. Na realidade, eles eram um ajuntamento ou uma sinagoga de Satanás. Essa questão de cristianismo e judaísmo é uma visão mais moderna nossa, que opõe essas duas coisas, né? Na verdade, na época de Jesus e dos apóstolos, o cristianismo é o cumprimento do judaísmo, no sentido de que o judaísmo apontou para a vinda de Jesus. E os judeus acabaram rejeitando o seu Messias. Então, eles se diziam judeus, mas de fato não eram judeus. Judeus, como fala Romanos
2, 28 e 29, é quem o é interiormente, a que operou uma circuncisão no coração, não aquela circuncisão externa, e não questões de lei, de guarda de sábado, como fala lá em Romanos capítulo 2. Então, esses judeus aqui da cidade não aceitaram o Messias e estavam perseguindo os verdadeiros judeus, que nós somos o Israel de Deus nesse sentido. Mas Jesus está dizendo que eu sei que está acontecendo essa perseguição aí, mas nota, eu vou fazer com que eles se prostrem aos pés de vocês, numa linguagem de batalha, de guerra, onde o exército inimigo reconhece a derrota e se prostra aos pés do exército vitorioso. E ainda Jesus diz que eles iriam reconhecer, com essa vitória que Cristo iria dar contra esses falsos judeus, que o Senhor amava o povo dele e que estava defendendo o povo dele. Ainda versículo 10, mais perseguição viria. E ele está dizendo, então, não é por causa da pouca força que a porta vai fechar, não é por causa da perseguição que a porta vai fechar, eu tenho o controle, eu sou o soberano, a porta está aberta, continuem evangelizando, e Cristo está avisando, tem mais. No futuro, versículo 10, porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir futuro sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, não é que Filadélfia não iria passar pelas provas, mas Jesus iria proteger e eles iriam ser vitoriosos. Assim como eles guardaram o nome de Jesus, Jesus iria protegê-los e eles seriam vitoriosos da grande tribulação que viria. E nota, isso aqui não está jogando para o futuro, né? Não é uma carta que está sendo escrita para Filadélfia para que a igreja estude hoje e olhe imaginando que vai acontecer uma grande perseguição com os tanques da Rússia que vão invadir qualquer lugar ou qualquer igreja. Não é esse o sentido. O sentido é uma provação que aconteceria sobre toda a terra no mundo da época. Os cristãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. E aí, então, Jesus está dizendo que essa perseguição iria se intensificar, mas eles iriam ser guardados e a porta ia continuar aberta. Jesus está incentivando. Não é por causa da pouca força, não é por causa da perseguição atual dos judeus, não é por causa da perseguição que virá. Ela continua aberta porque eu abri e ninguém vai fechar essa porta. E aí ele diz, versículo 11, que ele vem sem demora. E ele pediu para que a igreja conservasse o que ela tivesse para que ninguém tomasse a coroa. Quer dizer, eles já tinham a coroa num sentido, porque estavam reinando com o Senhor, e a gente sabe que se eles morressem em Cristo, como falou para a igreja de Esmirna lá, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. E aí, então, o versículo 12, ele diz que para os vencedores, na cidade de Filadélfia, nessa igreja fiel, ele faria uma coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Então, a cidade de Filadélfia foi famosa por diversos terremotos. E aí, logicamente, faziam diversas colunas para sustentar as construções. Mas as diversas colunas que eram construídas em Filadélfia para sustentar as construções, por causa dos terremotos, ainda assim caíam. E Jesus, sabedor da história da cidade de Filadélfia, ele se utiliza disso por uma promessa na eternidade. Olha, as colunas humanas aí em Filadélfia, por causa dos terremotos, se abalam e caem. Mas se vocês vencerem, permanecerem fiel, acessarem a porta aberta de evangelização na cidade, proclamarem o evangelho e permanecerem fiéis, eu farei de vocês coluna no meu santuário. E lá não há terremoto que abale. E as colunas também, na cidade de Filadélfia, nas cidades antigas até mesmo, era gravado o nome dos deuses, muitas vezes em homenagem a esses deuses. Pois bem, o que Jesus está dizendo é que os irmãos de Filadélfia seriam feitos coluna no santuário de Deus, e teria o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome da cidade santa, que vai aparecer lá para Apocalipse 21 e 22. E quando a gente fala sobre o nome de alguém, a gente fala sobre o caráter desse alguém, né? A gente fala sobre a pessoa desse alguém. E a ideia do nome de Deus e de Jesus sendo inscrito significa essa relação íntima, significa Deus e Jesus se doando, se dando deles mesmos na eternidade para os servos, então, fiéis da cidade de Filadélfia. E, de novo, versículo 13, quem tem ouvidos para ouvir, ouça
o que o Espírito diz para Filadélfia, em primeiro lugar, mas para todas as congregações, porque lembra que Apocalipse é um livro circular aí que está girando pelas congregações lá na época. Bueno? Fique à vontade aí para suas considerações. Boa noite, Josué. Olá, Maria Helena, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Dessas 7 igrejas, quantas permanecem vivas até hoje? Então, naquela região da atual Turquia, infelizmente, a gente não tem congregações lá, né? Zero. Zero. Tivemos irmãos que viajaram para lá, pelo menos assim, né, com prédio, com porta aberta, visível. Eu não sei se tem grupos pequenos, em casas. Aí é difícil de descobrir, porque daí teria que não só ser um visitante da região, porque é uma região turística. Nossos irmãos em Cristo passam por aquela região para conhecer justamente as questões do cristianismo, né? Mas talvez se algum irmão parasse por mais tempo para morar lá, talvez descobrisse alguém. Mas assim, mais visível, não se tem conhecimento de congregação da igreja lá. Obrigada. Nada, Maria. Bueno, queridos. Esse versículo 12 aqui, o que a gente podia dizer dos dias de hoje? Que isso aqui também pode ser usado para hoje, né? Na minha versão aqui, ela diz: a pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus. E essa pessoa nunca mais sairá dali. Ali ele está se referindo à vida eterna, por exemplo. Se eu sigo o evangelho, se eu sigo a doutrina, né? Eu serei uma coluna ao lado de Deus lá na eternidade. É isso aí. É isso mesmo, Fernando. Lembra que Quer sempre dizer assim, né? lembra que sempre Entendeu isso, lembra que sempre essas promessas ao vencedor está se referindo à recompensa que ele terá na eternidade. Jesus poderia dizer para todas as igrejas aqui: ao vencedor será salvo eternamente. Mas lembra que o livro de Apocalipse é um livro para tocar não só na nossa mente, mas para tocar nas emoções. E então o que Jesus faz, conhecedor da sociedade onde eles estão vivendo e da história da sociedade onde eles estão vivendo, é capaz de pegar algo da história deles e espiritualizar para que as emoções deles sejam tocadas e eles sejam incentivados, não só pela mente, mas pelas emoções para serem vividas. É uma maneira mais assim tocante de falar sobre a eternidade do que só dizer o vencedor estará na eternidade. É a mesma coisa, só que numa linguagem simbólica, né, para tocar nas nossas emoções. Seu Josué, Opa, contigo, Sandrinha. a Helena lhe perguntou, que ela falou da cidade, qual cidade que ela falou? Ela falou sobre Filadélfia, mas a gente já empacotou todo mundo e as 7 igrejas, Tá. Aí, nenhuma acho que é por delas. isso que eu não entendi, porque foi empacotado, isso eu não entendi. Tá bom, Não, obrigada. eu perguntei, Sandrinha, das Ah. 7, qual resiste até hoje? Tá, agora eu entendi. Obrigada, querida. Nada. Então vamos para Laodiceia. Laodiceia foi uma igreja plantada, talvez, sei lá, se a gente está aqui, Domiciano é entre 81 e 96, né? Segunda viagem missionária do apóstolo Paulo lá no início do ano 50, 52, por ali. A igreja tinha cerca de 30, 40 anos, entre 81 e 96, né? Então já era uma congregação com um bom tempo de vida, porque você lembra que o apóstolo Paulo pegou em Éfeso, mas Atos 19:10, a escola de Tirano, onde ele fez uma escola da Bíblia, deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem o evangelho e iam para a capital, ouviam o apóstolo Paulo, voltavam para suas cidades. Talvez a igreja de Laodiceia tenha sido plantada assim. Então ela tem muitos anos de vida. E aí, Cristo, então, lá em Colossenses aparece uma carta aos Laodicenses, que não foi preservada para nós, mas aqui nós temos, então, uma carta à Laodiceia. E aí, o que Jesus diz para a igreja em Laodiceia é: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel. Ele se descreveu como testemunha fiel lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Na verdade, João descreveu Jesus como a testemunha fiel e depois Jesus descreveu Antipas como testemunha fiel.
E agora ele está se apresentando, então, como uma testemunha fiel e verdadeira. E ele é o princípio da criação de Deus. Testemunhas de Jeová pegam essa palavra princípio para dizer que Jesus é o primeiro criado. E a palavra não é essa no grego. A palavra no grego aqui é arché. E significa que Jesus é aquele que deu origem para todas as coisas. Ele deu o start para o princípio. Esse é o sentido. Então, ele é o princípio da criação de Deus. Ele que deu origem à criação de Deus, como fala João capítulo 1, versículos 2 e 3. Aí ele diz de novo para a congregação que ele conhece as entranhas da congregação. E o que Jesus diz, aqui vai ter uma condenação implacável, está dizendo que eles não são frios nem quentes. Quem dera fossem frios ou quentes. Olha, gente, a gente tem que cuidar para não interpretar esse texto com a nossa moderna visão. Às vezes, algumas pessoas olhando para esse texto, quente seria uma congregação tipo pentecostal, assim, que deixa o fluir do Espírito, né? Alguma coisa assim, só como conceito. E uma congregação fria, uma congregação mais tradicional, assim. Não é isso que Jesus está dizendo. Nós tínhamos na cidade de Hierápolis uma fonte que saía quentinha, águas termais. Só que quando chegava na cidade de Laodiceia, Hierápolis era vizinho, a água estava morna já. E em Colossos nós tínhamos água fria. Água fria e água quente têm utilidade. Se você tem água fria, você pode matar a sua sede com água fria. Se você tem água quente, por exemplo, você pode aí esquentar uma comida, sei lá. Aqui no sul pode tomar um chimarrão, se a gente fosse trazer para os dias de hoje. Mas eles não eram frio nem quente, quer dizer, eles não tinham nenhuma utilidade, porque eles agora eram mornos. É o que Jesus está dizendo no capítulo 3, versículo 16. Então a água vinha de Herápolis, saía quentinha e chegava em Laodiceia morna. E aí Jesus está usando esse conceito que a sociedade sabe, que eles têm água morna, a gente põe água morna na boca, dá vontade de vomitar, e o que Jesus está dizendo para eles é, assim porque você é morno, não é quente nem frio, quer dizer, não tem utilidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aí, em que sentido eles eram mornos? O orgulho levou eles a serem mornos. Capítulo 3, versículo 17. O que eles diziam? E a cidade de Laodiceia era uma cidade bastante próspera. Eles tiveram também terremotos. Aliás, terremoto era normal nessa região. Eles tiveram também terremotos, mas diferentes de outras cidades dessa região da província da Ásia aí, eles nem precisaram pedir recurso do imperador para que pudessem reconstruir Laodiceia. Eles tinham muito recurso e eles mesmos financiaram a reconstrução da cidade de Laodiceia. Então, eles confiavam bastante na questão dos bens materiais que eles tinham. E aí, eles trouxeram esse conceito de ser muito próspero financeiramente e ter todo o recurso necessário para a ideia de ser autossuficiente e não precisar de Jesus. E aí, o que eles diziam deles mesmos? Estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. E eles realmente achavam que não precisavam de coisa alguma, porque olha 3:20, onde é que Jesus estava. Eis que estou à porta e bato. A igreja é de Cristo. Eles colocaram Cristo para fora, não precisa de Cristo. E Cristo está batendo, pedindo para entrar. Se abrissem a porta da igreja e ouvissem a voz de Jesus, então Jesus entraria, cearia e teria comunhão com eles de novo. Mas autossuficiente, não precisamos de Jesus, jogar Jesus para fora. E aí, então, Jesus disse na visão dele, vocês dizem isso, que vocês são ricos, abastados, não precisam de coisa alguma. Mas na minha visão, porque Jesus está olhando espiritualmente, vocês não sabem que vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Jesus, então, expressou a realidade. E aí Jesus deu um conselho para eles, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eram 3 áreas do comércio na cidade de Laodiceia, que eram muito prósperas e que geravam prosperidade para a região. E Jesus pega esses 3 conceitos da riqueza, no sentido de ouro, e das vestiduras, no sentido das vestes mesmo, e eles eram muito famosos por um colírio para os olhos, que eles então acabavam produzindo lá na cidade de Laodiceia. E o que Jesus está dizendo é, vocês pensam que são ricos, mas não são. E eu aconselho que vocês deixem de buscar na fonte errada e venham buscar em mim. Comprem de mim.
Porque se vocês tiverem de mim, e aí ele está usando simbolicamente, né? O meu ouro, as minhas vestiduras e o meu colírio, aí sim, aí vocês vão ser verdadeiramente enriquecidos. Quer dizer, veste a sandalinha da humildade e volte-se para mim. Para com a autossuficiência é a ideia de Jesus. E aí, versículo 19, ele diz que está falando assim porque ele está repreendendo e disciplinando, e ele faz isso com todos que ele ama, como o pai de Hebreus, capítulo 12, ama o seu filho e disciplina. Se fosse bastardo, não disciplinaria. Jesus aqui está dizendo que repreende e disciplina porque ele está amando a congregação e está pedindo zelo, no sentido de cuidado. Cuidado. Vá pelo caminho do arrependimento. Pare com orgulho. Veste a sandalinha da humildade. Aí 20 eu já expressei para vocês. Ele está batendo na porta, não está forçando a porta, chutando a porta. Jesus é gentil, mas ele está batendo, mas está avisando. E está pedindo que a congregação, então, se arrependa. Não ele force, mas a congregação se arrependa, para que Jesus, então, possa entrar na congregação que é dele mesmo. E aí, versículo 20 e 21, eles achavam assim que... Desculpa, versículo 21, eles achavam assim que reinavam sem Cristo, né? Mas, na realidade, Cristo falou, vocês não reinam coisa nenhuma, vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Mas, se vocês se arrependerem, versículo 21, aí vocês verdadeiramente vão reinar, porque daí eu vou fazer com que vocês se assentem no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no trono dele. Significa, vai reinar comigo. E aí, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Ok? Fique à vontade aí para os seus comentários sobre Laodiceia. Opa, aí Josué, Contigo, meu irmão joia, Antônio. Joia, amado. muito boa, né? A explicação, muito bom, bem colocado. E é uma coisa preocupante, né? Porque, como tu explicou, a questão do amor, assim, ser morno, né? É o cuidado que a igreja, cada igreja precisa ter, né? Isso é uma coisa, uma vigilância de cada irmão, de cada irmã, para não cair nessa situação. Jesus, ele fala ali, né? O que pode acontecer. E ele não quer que isso aconteça, né? Quer que as pessoas, como tu falou, saiam do seu estado de autossuficiência, né? Como tu explicou, e volte ali para a humildade em Cristo, né? Isso é muito bem colocado. Obrigado. Muito bom, Roberto. Você se lembra quando Satanás chamou Jesus e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares? Você lembra quando a gente Sim. começou o estudo das cartas do Apocalipse aí, de Éfeso a Laodiceia hoje? São 3 semanas que a gente está refletindo sobre isso. Falei para vocês que Satanás usa 3 táticas para nos desviar. E amanhã eu quero mostrar isso no alicerce sólido para vocês, no estudo de Atos daí, saindo de Apocalipse e mostrando em Atos. Satanás, então, ele tenta desviar-nos ou por perseguição, seja uma pressão assim emocional, ou seja uma pressão até de violência física. Essa é uma das razões pelas quais, às vezes, pessoas se desviam. Outras vezes é pecado infiltrado. Olha aí Sardes, olha Tiatira, né? 2 congregações onde a gente vê que tem envolvimento com imoralidade específico, assim, falando de Tiatira e de Sardes, quer dizer, se contaminaram, não falou qual pecado exatamente, mas se contaminaram com o pecado. E aí o pecado acaba, pouco a pouco, apartando as pessoas do Senhor. E falsa doutrina, a gente viu na cidade de Pérgamo aí, e essas congregações em geral, né, os falsos profetas infiltrando, dizendo, não tem problema um pouquinho de Cristo, um pouquinho do mundo. E aí estavam lá o pessoal de Balaão, a própria Jezabel, os nicolaítas, tentando dizer, pode participar do comércio aí, pode ir lá participar da idolatria das associações comerciais aí, que Jesus vai entender. Não precisa, assim, ser perseguido e ficar pobre por causa disso. Participe do comércio normalmente. Então, é falsa doutrina, pecado infiltrado, e também a questão da perseguição apareceu bem nessas 3 congregações, e Laodiceia, por fim, é uma questão mais mundana, né? Somos autossuficientes. Satanás
entre aspas, nos deu tudo, a gente se prostrou e está aqui com os bens materiais, não precisamos de Jesus, e aí Jesus estava para fora da igreja. Então, são os perigos, né, envolvidos em torno dessas congregações aí da Ásia, e que Jesus está alertando para que cada congregação reflita e se volte para ele na área em que precisa se voltar. Bom, obrigado. Irmão Josué, Olá, meu irmão Delmar, tudo bem? tudo bem? Tudo bem. Eu acho que essas igrejas, quanto mais vibrantes, mais barulho fazem, são as mais frias. Elas têm que fazer isso para ter alguma coisa. Eu acho que essas igrejas assim não têm nada. Até há muitos anos eu vi um pastor dizer, lata que faz muito barulho é porque não tem nada, né, dentro. E essas igrejas assim que fazem muito barulho, que tem muitas cantorias, muitas danças, são as igrejas frias. São mais não tem, eles querem mais atrair o povo, mas não tem nada para oferecer. É ter um espetáculo, uma apresentação artística, mas não religiosa. Uhum. É isso que eu Concordo. penso. A igreja quente, a igreja que é quente é aquela que não vamos assim, vamos fazer uma. Eu considero a nossa igreja uma igreja quente, porque a igreja não sai 1 milímetro da palavra. Nós entramos na igreja, lemos a palavra, depois vem a ceia, vem a oferta, depois o culto, acabou. Cada um para a sua... Não tem música, não tem nada. É uma igreja assim que está dentro da palavra. Isso eu acho que é a igreja que segue os caminhos mesmo. Eu considero uma igreja quente. Essas igrejas assim que fazem muito barulho, eu não considero, eu acho que considero uma igreja fria. Trazendo esse Não conceito querendo falar dos outros, né? Não querendo falar dos outros, mas eu acho, Sim. eu não vejo nada de positivo ali. Trazendo esse conceito de quente e frio para a nossa atualidade, do jeito que os irmãos dialogam de quente e frio e que o irmão Delmar está expressando, eu concordo com o que ele diz, porque não é o barulho que nos faz chegar ao coração de Deus, né? É o respeito pela verdade dele, como o irmão Delmar disse aí. Bom, amados, Assim, Opa, assim não papai? embaixo. Oi? Parabéns pela observação. Não, assino embaixo o que o irmão Delmar falou. Ah, sim, sim. Parabéns. Isso aí. Minha irmã Nízia, por gentileza. Boa noite, amados irmãos. Quanto a essa questão, eu também concordo com o irmão, até porque eu observo que a minha filha mais velha é de uma igreja assim, que se diz quente. Inclusive, ela diz que é isso, é quente. E já me convidou, né, para algumas vezes ir lá, como eu já levei na I de Cristo também, e já paguei seminário e tudo para ela ir. Então, ela disse que nós somos frios, nós somos seitas. E o que eu vejo lá? Eles não têm conhecimento da palavra nenhum. Eles não têm. Até quem se diz o líder, o pastor, não tem. Porque outro dia ele foi perguntar à minha filha, que é missionária, ela foi ordenada lá, e ele não sabia dizer se a irmã foi perguntar a ele se podia tomar a ceia, que é uma vez por mês. Ela não era casada, a irmã que foi perguntar, né? E ele não sabia responder, não. E ele não teve assim argumento bíblico para tratar com ela tudinho. Aí minha filha disse que ia perguntar a outro pastor para poder transmitir para ele, porque eu vim conversando com ela e disse, como é que ele não tem conhecimento disso? Como é que ele não deu uma palavra? Ele não abriu a palavra e não explicou e não falou nada. Então, eu percebo isso. Aí marcam reuniões, aí é dança, é marcha dentro da igreja, marcham mesmo, que nem militares.
Ela nunca quis ser militar, mas ela marcha lá. E falam, falam em línguas que eles dizem, aquela coisa toda. E para completar, para encerrar, ela trouxe dois rapazes, que foram para um monte orar e ficava aqui próximo desse local que eu estou aqui. Aí vieram. Aí, quando eles se arrumaram tudinho, que vestiram o paletó, que estava eu na cozinha, que eu fui saindo, aí eu vi eles levantando a mão para cima e fazendo um gesto assim e querendo falar em línguas. Aí eu olhei assim, aí pararam. Aí você vê que é uma coisa que é montada, que é... Como é que a pessoa está fazendo um gesto, aí outra aparece que não concorda, que ela já disse, minha mãe não concorda com isso, não quer isso aqui. E outro dia, que eu estou morando em apartamento, minha filha vai estudar aqui, ela chegou aqui, foi orar para uma pessoa no telefone, marchou aqui dentro, foi bem alto e falava frases, ou uma coisa que eu e minha outra filha ficamos assustadas. Minha outra filha também da igreja